Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia. No vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao direito administrativo, principalmente no que se concerne ao conceito de órgãos públicos, administração direta e indireta, e entender um pouco mais sobre essa parte que é tão cobrada nos concursos públicos. Então, aqui para a gente iniciar, eu selecionei uma questão da IBFC sobre órgãos públicos, mas a gente vai entender também, em especial, sobre a forma de organização da administração direta e indireta, bem como os órgãos que participam, as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e por aí vai da administração direta. Então a gente vai entender um pouco mais e rever alguns conceitos, se você já tiver visto. Sobre o conceito de órgãos públicos, assinale a alternativa correta. Órgãos públicos são entidades que possuem personalidade jurídica própria e atuam de forma independente da administração pública, podendo firmar contratos e assumir obrigações diretamente. Então, aqui fala assim que órgãos públicos são entidades que possuem personalidade jurídica própria. Letra B. Órgãos públicos são unidades administrativas que integram a estrutura da administração pública e não possuem personalidade jurídica própria. Então, são alternativas que se anulam, atuando em nome do Estado e com finalidade específica. Mas vamos ver as próximas alternativas. Órgãos públicos são os cargos ocupados por servidores públicos responsáveis exclusivamente pela execução de atividades específicas e não têm relação com a estrutura administrativa. São cargos ocupados por servidores públicos responsáveis exclusivamente. Tome cuidado com palavras como exclusivamente, unicamente, somente. São palavras assim que você deve ter o cuidado para não errar. Aqui no caso está errada mesmo a alternativa. Os órgãos públicos são cargos ocupados por servidores públicos, não somente por servidores públicos, e não são responsáveis exclusivamente pela execução de atividades específicas, já que tem relação também com a estrutura administrativa, tá bom? Então, fique esperto nesse tipo de questão. Vamos agora para a letra D. Órgãos públicos são as entidades autônomas criadas para a gestão de serviços públicos essenciais, como empresas estatais e organizações da sociedade civil. Sim, entidades anônimas são responsáveis para a criação de serviços públicos essenciais, como empresas estatais e organizações de serviço civil. Só que órgãos públicos não são, ok? Isso não é verdadeiro. Que essas empresas estatais e organizações da sociedade civil não são órgãos públicos, e sim entidades autônomas. É a letra B. Órgãos públicos são unidades administrativas que integram a estrutura da administração pública e não possuem personalidade jurídica própria. Eles atuam em nome do Estado e com finalidade específica. Certíssimo. Por que a letra A está errada? Porque eles não possuem personalidade jurídica própria e por isso não podem firmar contratos e assumir obrigações diretamente. Fechou? Então, como eu falei para vocês, vou dar um breve resuminho, só para a gente entender um pouco melhor sobre a administração pública, que ela vai ser dividida em administração pública direta e a indireta. No que se concerne à parte da administração pública indireta, ela é formada pela autarquia, por empresa pública, por sociedade de economia mista, por fundação pública. Só que é interessante a gente fazer essa diferença entre uma e outra, tanto da administração pública direta quanto da administração pública indireta, para que a gente possa resolver melhor essas questões. Então, um adendo que eu gostaria de fazer. A administração pública direta, geralmente, ela é centralizada. Na verdade, ela é centralizada e ela compreende os órgãos públicos. Por isso que eu coloquei essa questão inicial aí. Ela compreende os órgãos públicos e não possui personalidade jurídica própria, esses órgãos públicos, tá bom? E, além disso, a gente tem que levar em consideração
a forma de desempenho da atividade administrativa, que é por meio da desconcentração. Mas mais para frente a gente vai ter uma questão específica sobre desconcentração e descentralização para a gente entender mais esse aspecto no que se distancia e diferencia uma administração da outra. No que se concerne à parte de ação, a administração pública indireta possui essa subordinação. Já a administração pública indireta, ela é diferente, ela é descentralizada, ou seja, ela é formada por pessoas administrativas, como é o caso aqui do exemplo. A gente pode ver a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública. Além disso, a gente tem os consórcios, só que os consórcios são caso à parte, que vai cair na próxima questão. Então, antes da gente fazer esse resuminho, eu vou te passar, assim que a gente começar a resolver a próxima questão. E todas as pessoas administrativas, elas possuem personalidade jurídica, então todos aqui vão possuir personalidade jurídica. Todos aqui vão possuir personalidade jurídica. E além disso, ela é formada por descentralização. Então, você vê, pessoas públicas, descentralização. Aqui existe vinculação e não subordinação, o que se diferencia da administração pública direta. Então, na administração pública direta, ela é centralizada, ela é formada por órgãos públicos. Além disso, ela é composta por... Existe a subordinação, a gente pode dizer. Esses órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica própria, o que se distancia da administração pública indireta, no qual ela é descentralizada, ela compreende pessoas administrativas. As pessoas administrativas, elas possuem personalidade jurídica própria. E, além disso, existe uma vinculação aí, uma relação de vínculo. Tá bom? Então, vamos para as questões da FCC 2024. Considerando as possíveis formas de organização administrativa da administração pública indireta, então aqui a gente está falando da administração pública indireta, identifica-se a seguinte relação entre os entes que a integram. As autarquias e as empresas estatais sujeitam-se a regime jurídico de direito privado, mas gozam das prerrogativas do regime de direito público para a tutela de seu patrimônio, porque afetam a serviços e utilidades públicas. Gente, essa daqui está errada por conta do seguinte: as autarquias, elas se sujeitam ao regime jurídico de direito público. A gente falou da administração pública, as autarquias fazem parte, então se sujeita ao regime de direito público, tanto é que está aqui, ó, administração pública indireta. Mas, além disso, as empresas estatais, elas podem se reger pelo direito privado, o que se concerne predominantemente, mas também podem gozar de prerrogativas do direito público, principalmente, por exemplo, nas licitações. Então, a gente vê esse tipo de prerrogativa, tá bom? Letra B. Os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública e dotados de personalidade jurídica de direito público têm natureza jurídica autárquica, integrando a administração indireta de cada um de seus entes consorciados. Essa aí tá bacana, não tá? Mas vamos passar para as próximas. Letra C. Letra C. Os consórcios públicos e as empresas estatais submetem-se ao mesmo regime legal para licitação e contratação, assim como para admissão de pessoal e para tutela patrimonial. Eles não vão se submeter ao mesmo regime legal para licitação e contratação. Cada um possui as leis específicas. Também consórcio público, ele vai se submeter à lei de licitações. Já as empresas estatais, elas vão se submeter à lei 3.303 de 2016. Então, a gente tem uma maior flexibilidade nessas empresas estatais aqui. Letra D. As autarquias e consórcios públicos e privados devem ser criados por lei, da qual deve constar o conjunto de direitos e prerrogativas típicos do regime jurídico de direito público que rege as entidades. As autarquias, elas são criadas por lei, mas os consórcios não. Os consórcios públicos, eles são criados por meio de protocolos que posteriormente devem ser ratificados
pela lei, por lei, ok? E letra E. Os consórcios públicos constituídos na forma de associação pública têm natureza jurídica de fundação e, por essa razão, se revestem de personalidade jurídica de direito público. Os consórcios públicos, eles possuem natureza de associação sobre a forma de associação pública e têm natureza jurídica de autárquica. Por isso que a letra B é a correta, porque aqui os consórcios públicos, eles possuem natureza autárquica. Tá vendo como uma exclui a outra? E sobre a forma de associação pública. E eles são dotados de personalidade jurídica de direito público. Ok? Portanto, a resposta é a letra B. Certíssimo? Gente, eu vou parar por aqui. E vai ter um segundo vídeo para que a gente possa resolver mais questões da administração pública indireta e direta também. Então vai ter uma segunda parte. Se você já gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curti-lo e bora lá para mais um vídeo. Tchau, tchau!